Meus amigos, meus irmãos que estão me ouvindo nesse instante, eu quero saudá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou tirar aqui a máscara, para poder eu conseguir falar melhor. Meu amigo, se você tem uma Bíblia, seja ela na versão digital ou na versão impressa, e tiver fácil de você ter acesso, eu quero convidar você a localizar aí a sua Bíblia para nós fazermos uma rápida leitura. E com essa leitura, estarei fazendo aqui uma breve reflexão. Então, procure aí na sua Bíblia, mas também se você não tiver acesso nesse instante a uma Bíblia, não tem problema. Você pode procurar uma caneta ou aí no seu celular e registrar esse versículo que eu vou estar lendo. Depois você pesquisa e dá uma lida para então lembrar do que eu vou estar falando nesse instante. A referência está em João, capítulo 11, e vou ler apenas o versículo 25. É um versículo muito conhecido pela igreja. Se você já foi evangélico algum dia, é possível que você conheça esse versículo, e mesmo tem pessoas que nunca foram evangélicas, mas são leitores da Bíblia, leem a Bíblia. E se você já leu a Bíblia, com certeza é possível que você lembre desse versículo. Então, João capítulo 11, versículo 25, diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Meus queridos, esse versículo que terminei de ler, eu quero usar como referência e dar um título para essa breve reflexão que vou estar fazendo. E o título é: Quem é Jesus? Parece uma pergunta que todo mundo, pelo menos os brasileiros, tem uma resposta. Porque Jesus é uma figura muito conhecida, todo mundo conhece Jesus. Pelo menos é o que se imagina. Então, o que me faz dar esse título: Quem é Jesus? Acontece que há muitas versões de Jesus pelo mundo. Tem muitas ideias a respeito do Cristo, e isto tem trazido uma compreensão um tanto que diferente daquilo que realmente as pessoas precisam entender quem é Jesus. Se fizermos uma busca rápida na internet, nós vamos encontrar várias pessoas, vários pregadores, trazendo mensagens que realmente são coerentes com quem é Jesus. Mas é possível que você encontre pessoas que falam de Jesus de uma outra forma, de uma outra maneira, que não é exatamente aquilo que a Bíblia gostaria que nós entendêssemos sobre o Cristo. E o que faz a diferença de você entender quem é Jesus? É porque quando você conhece quem é uma pessoa de fato e de verdade, fica fácil você entender qual é o propósito dessa pessoa, conhecer qual é a missão dessa pessoa e entender quais os objetivos dessa pessoa e se esses objetivos têm de fato a ver com você ou não. E por isso, de cara,
eu já sugiro que você, se não lê a Bíblia, comece a ler a Bíblia a partir de então. Porque o que eu vou estar falando para você, não vai ser possível eu contar toda a história de Jesus. O que eu vou falar aqui são pontos bem específicos. E eu tenho certeza que vai abrir um pouco a tua mente para entender quem é Jesus. Mas a partir de então, cabe a você depois continuar pesquisando e procurando entender quem de fato é Jesus. Nós temos diversas versões do Cristo aí no mundo. Tem o Jesus que é produzido pelos artistas. É o Jesus que está nos quadros. É o Jesus que alguém pensou em algum momento de como ele foi e de uma forma artística desenhou o Cristo. Tem também a versão do Jesus, que é aquele pregado em uma cruz, que fica também nos quadros, fica nas estantes, fica em vários locais. E, de algum modo, essa representação termina trazendo para nós uma ideia, mas não completa, de quem é Jesus. E é preciso nós entendermos quem realmente é o Filho de Deus. Essa é a primeira informação que eu quero te dar nesse instante. Jesus é o Filho de Deus. Quando Jesus esteve aqui no mundo, e ele então se apresentou como Filho de Deus, houve quem duvidasse, embora ele tenha feito muitos milagres, e as pessoas na época, eles presenciaram esses milagres, viram os milagres, olharam Jesus, mas mesmo assim, houve quem duvidasse. Então, contando essa história, depois de muitos anos, podemos ver que muitas pessoas vão ouvir e não vão acreditar. E para que a pessoa acredite, entenda e aceite a mensagem de Cristo, é necessário que ele creia no Cristo. É necessário que ele se disponha a entender de coração quem é Jesus. Porque quando nós vamos fazer alguma coisa, e de imediato nós colocamos logo uma barreira, temos logo a primeira resistência, e isto, no caso de Cristo, é produzido pelo pecado, pois o pecado nos distancia de Deus, e tudo aquilo que pode nos aproximar de Deus, vai encontrar resistência por conta do pecado. Então, se você entende isso, nesse instante eu te convido a pensar o seguinte: tá, eu acabei de ouvir que eu preciso entender melhor quem é Cristo. Eu já ouvi falar de Jesus, já fui em apresentações onde eles mostram quem é Jesus, mas talvez tenha algum ponto que eu não entenda, e por isso ainda não aceitei as mensagens que os crentes pregam. E por isso ainda não decidi a servir Jesus. Quando você pensa assim, você está dando espaço ao Espírito de Deus a trabalhar na tua vida. E quando você dá espaço ao Espírito de Deus, pode ter absoluta certeza que algo começa a acontecer de diferente em ti. Tu vai começar a entender essa mensagem de um jeito diferente, de uma perspectiva diferente, e vai entender
que realmente não só entender do ponto de vista intelectual, apenas do ponto de vista de uma mera compreensão, mas o entendimento aonde o teu coração passa a desejar conhecer o Cristo ainda mais. Que aí está a razão de nós estarmos aqui. Porque em um determinado momento, nós ouvimos a pregação do Evangelho, entendemos quem é realmente Jesus Cristo, embora já tínhamos ouvido falar dele em algum momento, mas houve aquele momento que falaram para nós, e a palavra de Deus então penetrou profundamente em nossos corações, e nós entendemos, clareou, é como se uma escama tivesse caído dos nossos olhos, e o nosso entendimento se abriu, e nós enxergamos o Cristo de um jeito diferente, e entendemos que realmente Ele é o Filho de Deus, e que Ele veio a esse mundo com um propósito, e um propósito muito nobre, e um propósito que nenhum de nós, por mais que nos esforçássemos, seríamos capazes de fazer e de então nos oferecermos como Ele se ofereceu por alguém que não queria nem saber dele, que não queria nem se aproximar dele, mas ele mesmo assim, ele veio, passou por um processo difícil, para quê? Para que você, eu, pudéssemos então ter uma vida completamente diferente e podemos então dizer que nós vamos morar com Ele eternamente. Dizer isto para muitas pessoas não parece fazer muito sentido. Tem pessoas que têm a ideia fixa de que a vida do ser humano é apenas esta. Terminou, então não tem mais uma continuidade. Aí está um grande engano, porque todo ser humano, seja pobre, seja rico, seja intelectual ou não, seja poderoso nessa terra ou não, quando fechar os olhos para este mundo, vão abrir os olhos na eternidade. E aí está a necessidade de nós compreendermos isto hoje. Porque quando acontecer isso conosco, que abrimos os olhos na outra vida, se não tivermos aceitado esta palavra hoje, se não tivermos aceitado o Evangelho hoje, não tivermos aceitado Cristo como Salvador, com certeza não teremos uma eternidade ao lado do Salvador e com tudo aquilo que a Bíblia nos relata que teremos. E qual é a garantia que nós temos disto? A garantia que nós temos de que um dia ressuscitaremos. A garantia está exatamente no Cristo. Por isso que eu te convido a conhecer a Cristo melhor. O Cristo que nós pregamos, ele não é apenas um Cristo onde nós falamos dele, e ele é apenas uma figura que passou por este mundo e se foi, e nada tem mais de vivo. Pelo contrário, ele veio a este mundo, passou por um processo, morreu, como você deve conhecer a história, e ao terceiro dia ressuscitou. E a garantia que nós temos disto, de que ele ressuscitou ao terceiro dia, é porque muitos viram ele ressuscitado. Não deixou dúvida para ninguém de que ele venceu a morte. Então tu precisa conhecer este homem poderoso, esse ser grandioso, esse ser que tem um amor eterno, que tem um amor que está acima de tudo, que deixou o seu
trono. Olha, quando eu digo deixou o seu trono, eu não estou falando de um trono como os tronos que tem neste mundo. Não, eu estou falando de um trono, é um trono sublime, e ele não precisava deixar o seu trono, vir a este mundo, viver entre nós e se submeter às humilhações que ele se submeteu. Para que alguém fizesse isso, essa pessoa precisa amar alguém demais, amar bastante, querer realmente o bem de alguém. Quando nós falamos de amor, meu amado, quando nós falamos de amor, meu querido, nós tentamos entender este grande amor, e por mais que nos esforçamos, por mais que buscamos palavras no dicionário, por mais que juntamos palavras, por mais que usamos a gramática que temos disponível, nós não conseguimos explicar, não conseguimos expressar este grande e poderoso amor. Agora eu te garanto que nós então sentimos este amor a partir do momento que nós nos dispomos a conhecer, a entender, a compreender quem de fato é o Cristo vivo, quem de fato é o Jesus, aquele que veio, morreu e ressuscitou. Porque quando nós o aceitamos, ele passa a habitar em nós, então ele passa a cuidar de nós, e nós passamos a senti-lo, porque ele está vivo. Ei, aquele Cristo que está no entendimento das pessoas, um Cristo que morreu e pronto. Não é este Cristo que eu vim pregar aqui, não é este Cristo que essa igreja prega. Este Cristo, ele não existe. Quem existe é o Cristo ressuscitado, é o Cristo vivo, é o Filho de Deus, é o caminho, é a verdade e a vida. É Ele sim que nos impulsiona, é Ele que faz nós sairmos das nossas casas e sairmos de rua em rua falando dEle. Porque se nós tivéssemos aceitado uma estátua, se nós tivéssemos aceitado alguém que morreu e acabou, está lá no túmulo, só pôs cinza, não faria nenhum sentido, não faria sentido algum. Nós perdemos o nosso tempo e saímos pregando sobre alguém que não existe mais. Nós pregamos sim aquele que existe, aquele que vive e reina para sempre, aquele que está no céu, aquele que fez promessa e cumpre cada item da sua promessa. E tu só vai entender isto a partir do momento que você deixar com que ele passe a trabalhar no teu entendimento. Se nesse instante tu ainda duvida do que eu estou te dizendo, eu quero te lançar um desafio, presta bem atenção no que eu vou te dizer, preste bem atenção nisso. Eu te desafio a dizer o seguinte: Senhor, se tu de fato é o Cristo vivo que esse irmão está pregando, se tu de fato ressuscitou, se tu de fato é o Filho de Deus, se tu de fato é tudo isto que a igreja prega, eu quero a partir de agora sentir a tua presença. E eu te digo com toda sinceridade, certeza, não tenho dúvida alguma de que tu vai começar a ter sentimento diferente, que tu vai começar a ter entendimento diferente, de que tu vai começar a entender tudo o que a igreja prega. Porque o Cristo que eu estou pregando, ele está vivo. Meu querido, isso é muito sério. Se não fosse sério, eu te digo com toda sinceridade, eu não estaria aqui. Eu não estaria me esforçando para vir em um trabalho como esse, entre outros trabalhos. Mas o meu esforço é porque eu sei que ele vive. Porque eu sei que a história é verdadeira. Porque eu sei que ele está nos céus, nos aguardando. Eu sei que em um determinado momento ele vai vir e buscar a sua igreja. E como é que tu tens certeza disto? Eu sinto ele na minha vida. Converse com o irmão, converse com o crente, fale com ele, pergunte para ele: você sente a presença de Deus? Todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador,
Todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, eles sentem a presença de Deus. E isso não é história furada, isto não é história de carunchinha, isto não é história que apenas se conta. Não, absolutamente não. Eu estou falando de algo verdadeiro, eu estou falando de algo real, eu estou falando de algo que acontece, de algo que realmente acontece. Agora deixa eu te contar uma outra história. Há muitos pregando Cristo de uma forma errada, com interesse próprio, buscando glória para si mesmo, buscando benefício para si mesmo, divulgando a Cristo com objetivos que não é o objetivo que a Bíblia explica e ensina. E por isso muita gente tem um entendimento completamente contrário daquilo que realmente é o Cristo vivo, realmente é o Cristo verdadeiro. Então atente para isto, perceba que você precisa compreender quem é o Cristo, o Filho de Deus. E eu quero te convidar que a partir de hoje, não deixe para amanhã, comece hoje. Lembra que eu disse para você pegar uma caneta e anotar esse versículo? Pois então, a partir desse versículo, comece a ler a Bíblia, comece a estudar a Bíblia, comece a entender quem é o Cristo. Depois, se você precisar de mais explicação, pode procurar alguém que já conhece o Cristo, para que ele possa te explicar mais detalhe, e você então vai continuar conhecendo, e eu te garanto que quanto mais tu conhecer esse Cristo, com o teu coração aberto, com a certeza de que está fazendo a coisa certa, tu vais então sentir uma paz, tu vais sentir transformação, tu vais sentir uma mudança na tua vida, e você vai perceber e vai entender que tudo que nós falamos é verdadeiro, pois o nosso Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ei, tu sabe o que é a vida? Quero te convidar para um exercício nesse instante. Exercício, eu gosto de coisas práticas, não gosto de estar tratando de assunto que não dá para a gente ter a noção real do que realmente é, porque eu não estou aqui contando história, eu estou aqui anunciando o Cristo vivo. Então eu quero te convidar nesse instante a fazer o seguinte: respire rapidamente, sinta o ar nos teus pulmões. Está sentindo? Sente que está vivo. Quando tu faz isso, que você respira, bilhões, se não trilhões de processos acontecem no teu corpo. As tuas células, todas as engrenagens das tuas células, em uma estrutura microscópica, que tu não percebe, não entende, não sabe o que acontece, mas se algo falhar, essa respiração, ela pode ser comprometida. E tudo isso acontece sem que você tenha controle disto. E aí você entende que está vivo. E se você está vivo, alguém é responsável pela tua vida, pela tua existência. Alguém deu vida para que toda a raça humana pudesse existir. E aí está o nosso Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou tudo o que existe, tudo o que existe. Sem ele, nada poderia existir. E se tu está vivo, com toda essa complexidade, foi esse Deus tremendo e poderoso, foi esse Deus poderoso e maravilhoso, que te proporciona esta respiração, esta vida. Agora eu te faço uma pergunta. Você, com toda essa reflexão, com todos esses detalhes aqui explicados, consegue perceber que Ele te ama, que Ele te quer bem, que Ele veio a este mundo por minha causa, por tua causa, por todos nós, para que pudéssemos ter vida. E quando eu digo vida,
Para finalizar, não estou falando só essa, que eu estou pedindo que você faça um exercício. Estou falando de uma vida após o momento que fechar os olhos para este mundo, como já disse. E essa é a esperança da igreja, essa é a esperança dos salvos, essa é a esperança dos crentes, essa é a esperança daqueles que pregam o Cristo vivo, porque sabe que um dia estaremos com Ele para sempre. E aqui eu deixo o meu convite para que você conheça ainda mais este Cristo vivo e poderoso. E quero aqui agradecer a sua atenção, quero agradecer e dizer que esse instante que tivemos aqui, pregando, louvando a Deus, talvez você estava aí pegando aquele cochilo e teve que parar um pouco, ou melhor, despertar. Mas que barulho é esse? Mas eu tenho certeza que se você prestou atenção em todas as palavras que disse aqui, você vai entender que há um propósito, e é um dos melhores propósitos, pois estamos aqui cumprindo o ID de Cristo. E quero deixar aqui para você que Deus te abençoe, guarde a tua família, guarde as pessoas que você ama, pois Ele quer o teu bem, te ama e com certeza quer o melhor para você. Que Deus nos abençoe.